Olá! Olá, olá! Oi, Fabrícia! Bom dia! Bom dia ou boa tarde? O meu já é boa tarde porque, gente, eu vou contar pra vocês que essas lives estão sendo muito boas pra pessoa aqui. Por quê? Agora eu almoço 11 horas da manhã, a minha tarde fica longa, eu consigo fazer tanta coisa, é muito maravilhoso. Tati, bom dia, boa tarde, não sei como vocês estão. Também chega 2h30, eu já tô varada de fome, porque daí já tá na hora do meu lanche da tarde, né? Almoço 11 horas, dá quase esse horário aí. Então vamos lá, gente. Nossa live antes da Páscoa, a gente vai falar sobre tecnologias. Então, primeiro eu quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindos, né? A esse Almoce Comigo, que são os nossos encontros às terças e quintas, ao meio-dia, sempre ao meio-dia, pontualmente, tá? Pra quê? Pra gente trocar experiências, principalmente para eu passar a minha experiência clínica, né? São tantos anos de atendimento e eu consigo passar um pouquinho aqui para vocês. A intenção é que vocês saiam daqui podendo pelo menos aplicar o que vocês aprenderam na live para já na sequência com os seus pacientes, né? Então, gente, para quem não me conhece, nunca me viu e está entrando e chegando aqui no meu Instagram agora, eu sou a Cris Azzolini, tá? Sou bioquímica, sou nutricionista, especialista em endocrinologia e metabologia, principalmente no que tange ao diabetes, e aqui eu quero te ajudar a alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e te ajudar a se destacar na sua área clínica, né? Na área que você escolheu. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema super importante, tá? Eu escolhi o tema da live relacionado às tecnologias em diabetes. Por quê? Porque a tecnologia ela é uma aliada muito grande, é uma ferramenta muito importante para o paciente com diabetes e para nós profissionais que cuidamos do diabetes. Não só para nós nutricionistas, mas também para os médicos. É uma ferramenta de tomada de decisão no tratamento. Então, a nossa live é isso. Para vocês, para eu apresentar um pouquinho para vocês dessas ferramentas, né, das ferramentas mais modernas no manejo do diabetes e como essas tecnologias podem beneficiar a prática nutricional, né, a nossa prática clínica. Então a gente vai abordar inovações tecnológicas que estão revolucionando o tratamento do diabetes. Agora, recentemente, teve o ATTD, existe um congresso, gente, para profissionais de saúde só de tecnologias em diabetes, tá? Somente isso, é apresentado somente isso no congresso. E aí, todos os estudos científicos relacionados ao quanto as tecnologias melhoram o controle do diabetes, tá? Mas eu vou ensinar hoje algo muito importante para vocês. Eu quero que vocês fiquem até no finalzinho para vocês aprenderem o quanto essa ferramenta não é só importante para o paciente no controle do diabetes, mas para você enquanto nutricionista, né? Eu disse que é uma ferramenta importante para a tomada da decisão tanto médica para o tratamento farmacológico, quanto para a nutrição no tratamento nutricional. Então, elas são nossas aliadas, né? Além de proporcionar muita qualidade de vida e o controle da doença. Então, a gente vai discutir a importância exatamente disso, de nós estarmos atualizados em relação a essas tecnologias e como essas ferramentas representam uma oportunidade, gente, extremamente valiosa para nós nutricionistas no acompanhamento desses pacientes com diabetes, tá? Então,
é fundamental para o tratamento a gente explorar essas ferramentas. Mas quais ferramentas, Cris? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os aplicativos de contagem de carboidratos, que são maravilhosos. O paciente, ele pode colocar a contagem no aplicativo e o aplicativo dá já o total de carboidrato daquela refeição, né? Minimiza as contas que ele tem que fazer, todo aquele raciocínio, diminui o tempo, né, de gestão do tratamento. Porque, gente, vamos falar aqui do DM1, tá? Ou do DM2 que é totalmente insulinizado. Eles precisam de muito tempo disponível para a gestão do diabetes. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o paciente que conta carboidrato, ele tem que pesar o alimento, contar quantas colheres de sopa ou de concha ele colocou no prato, aí depois ele tem que multiplicar pela quantidade de carboidrato de cada colher, aí ele vai sentar para comer, aí ele vai fazer a conta de quanto tem e quanto que ele deveria de aplicar insulina. Vocês pensam quanto tempo leva isso? Os aplicativos vêm para diminuir esse tempo, tá? E vem ajudar muito eles, melhora o engajamento desses pacientes no tratamento. Outra coisa, os monitores contínuos de glicose, os sensores, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, e outras tecnologias que estão disponíveis para melhorar o acompanhamento. Por exemplo, as bombas de infusão de insulina, né, para manter esse paciente numa estabilidade glicêmica maior, sem riscos de hipoglicemia. Então isso é incrível, só que o profissional precisa ter o manejo disso, até para levar consciência ao paciente, porque muitos pacientes não têm consciência da importância de monitorizar o tratamento todo, monitorizar suas glicemias, o quanto isso melhora o gerenciamento do diabetes, tá? Só que não é só isso, tá? Para você que é nutricionista, você vai ver como o monitoramento da glicemia te traz condições para você trazer esse paciente para o engajamento do tratamento nutricional, que eu considero um desafio para nós nutricionistas, mantermos esse paciente engajado no tratamento. Isso é desafiador e a monitorização da glicemia ajuda você manter o seu paciente engajado aí. Gente, vocês que estão entrando aqui, eu não sei se a maioria é nutricionista ou não, ou são pessoas com diabetes, como é para vocês a realidade de usar essas ferramentas no tratamento do diabetes, né? Os monitores de glicose, monitor contínuo, já pegaram algum paciente usando bomba de infusão de insulina? Tá travando, gente? Para mim aqui não. A minha internet tá cheia, tá bem, meu Wi-Fi, assim, o sinal tá bem cheio. Digam aí como é que tá para vocês, tá? Que a Tati tá perguntando. Tudo bem, Tati? Digam aí pra gente continuar. Me contem. Vejam aí, tá funcionando bem pra vocês ou só pra Tati que tá travando? Tati, dá uma olhadinha aí na tua rede. Então vamos lá. Continuando, tá, gente? Coloquem aqui a experiência de vocês, se vocês já tiveram contato com isso, se vocês costumam indicar ou não. Tudo isso é muito novo para mim, Cris, eu não sei nada disso, não sei nem como que usa, nem por que usa. Coloca aí para mim, para eu saber o que você precisa de direcionamento, tá? Só que, gente, o que eu quero alertar para vocês também, que é muito importante, é saber, para vocês saberem que as tecnologias, elas não substituem a orientação profissional de forma nenhuma. Pelo contrário, elas são as tecnologias são suas aliadas, tá?
não vai substituir o profissional jamais, nem tem como, tá? Então, entender que elas não podem ser consideradas uma solução isolada para o tratamento do diabetes. É uma condição importante para a continuidade do tratamento e para o profissional tomar a decisão do tratamento e para o paciente para ele autogerenciar o seu próprio diabetes, tá? Importante que o paciente se autogerencie. Por quê? Porque é ele que tem o diabetes, ele passa o maior tempo da vida dele com o diabetes. Então, ele precisa gerenciar isso e tomar a decisão, né? Afinal de contas, quando ele está se sentindo mal, é monitorando a glicemia que ele vai ter a percepção e a resposta por que ele está se sentindo mal, né? E muitas vezes ele está se sentindo mal porque a glicose baixou demais. E aí ele precisa tomar uma decisão, tá? Só que o uso das tecnologias, então, ela vai aprimorar, então, o suporte nutricional oferecido para os pacientes com diabetes, tá? Permitindo, gente, uma intervenção nutricional muito mais personalizada e eficaz, tá? Quer ver um exemplo para vocês? Lá no NAD, no Nutrição Avançada em Diabetes, ontem a gente estava tendo aula ao vivo com as alunas, né? Eu ensino os meus alunos a usarem a tecnologia como uma ferramenta de engajamento ao tratamento, tá? E o resultado é incrível. Ontem mesmo, acho que a Thalie nem tá aqui, ontem a Thalita mesmo estava contando, e isso, olha que incrível, o quanto foi maravilhosa a jornada da paciente dela, tá? Porque quando a Thalita ensinou que através do monitoramento a paciente conseguia identificar quais alimentos subia mais ou descia a glicemia, foi incrível, porque além da paciente conseguir identificar o que engaja o paciente no tratamento nutricional, a própria Thalita conseguiu identificar qual refeição que estava alterando as glicemias, impactando no tratamento dela e as glicemias alteradas. E aí, olha que incrível, a gente sai do simples, gente, a gente sai do genérico, a gente entra na personalização do tratamento. Na live anterior, eu falei o quanto é importante a gente não só individualizar o tratamento, mas personalizar. E você só consegue personalizar quando você tem monitoramento. Por quê? Porque o impacto do alimento é diferente em você, é diferente no outro, muda. E esse impacto alimentar junto com outros fatores, né? Quando o paciente, por exemplo, é um paciente mais estressado, mais adrenérgico, ele por si só tem glicemias um pouco mais altas, tá? Pelo fato do estresse do dia a dia aumentarem as suas glicemias. Quando ele come, essas glicemias sobem ainda mais. Então, você consegue identificar nesse paciente o que ele comeu que impactou tanto naquela glicose. E aí, tomar a decisão de fazer esse ajuste personalizado e de se permitir testar, né? De testar junto com o paciente, abertamente, de falar para ele, olha, fulano, veja aqui, ó, aqui você comeu, vou dar um exemplo bem genérico, macarrão. Ó, veja como o macarrão impactou na sua glicose. Agora, que tal a gente modular esse macarrão? Eu sei que você gosta de macarrão. Vamos tentar colocar assim, uma colher de sementes, né? Faz um mix de sementes e põe nesse macarrão. E testa ver como é que ficou a glicemia, né? Olha que incrível que é.
ele vai ver que a glicemia melhorou. O que vai acontecer? Ele engaja mais, ele engaja muito mais. Você estabelece trocas com esse paciente, que é incrível, porque ele gosta, ele começa a ficar curioso, ele quer saber qual alimento sobe mais, qual alimento sobe menos, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele engaja no tratamento. Isso é educação nutricional. Inclusive, no ATTD, gente, eu não pude ir, mas um dos profissionais da Sociedade Brasileira de Diabetes que estava lá, ele fez inclusive um Reels falando do quanto o paciente com o monitor de glicose engaja mais no tratamento nutricional. Por quê? Pela curiosidade. Eles querem saber, então eles comem um chocolate e falam assim, ai, deixa eu ver como é que ficou minha diabetes, é assim que eles falam, com o chocolate. E aí eles querem testar outros alimentos. E eles testam um alimento que para saber se impactou mais nele ou impactou menos. E aí eles começam a chegar para vocês falando, doutora, olha só, eu descobri que isso, que aquilo, que aquele chocolate não foi bom para minha glicemia, mas que tal outro foi muito melhor, que não subiu tanto. Isso é maravilhoso, isso engaja no tratamento. Eles descobrem com alimentos saudáveis. Doutora, eu descobri que chupar uma laranja, nossa, faz um pico de açúcar no sangue, mais que chupar mexerica não. Olha aí, né? Então ele vai te trazendo informações que são incríveis para você ir ajustando o tratamento nutricional, né? E logicamente falar com ele de quantidades. Existe aqueles pacientes que comem volumes de comida. O volume de comida vai impactar também. O que acontece que esse paciente chega para você? Ele já chega 50% pronto para receber as suas orientações. Por quê? Justamente por isso. Porque ele quer mais, ele quer aprender mais. Então, quando eles começam a testar os alimentos, eu costumo dizer para eles aqui no meu consultório, ah, gostou da brincadeira, né? E eles realmente gostam da brincadeira. Não diferente ontem, gente, de uma outra aluna minha, que agora eu lembrei, né? Que ela tá gestante e falou para mim, Cris, como é impressionante que o alimento, porque ela tá monitorando, foi diagnosticada agora com diabetes gestacional, né? E ela tá monitorando a glicemia dela e ela tá fazendo isso, testando, assim como eu ensinei nas aulas, testando para ela entender o comportamento do alimento nela, o quanto isso impacta. Aí ela fala assim, meu Deus, Cris, é impressionante como muda. E aí eu falo, olha como essas ferramentas tecnológicas são um divisor de águas no nosso trabalho. Por quê? Porque cai por terra muita coisa que você aprendeu lá na faculdade, que você achou que era uma verdade, você percebe que não é uma verdade tão grande assim. Que, sim, a ciência diz aquilo, não é para negar a ciência, porque na maioria da população faz sentido usar determinado alimento, mas para tua individualidade às vezes não. E como você descobre isso? Monitorando, percebendo como isso funciona no nosso corpo, né? Então, olha que incrível, você como profissional passar por essa experiência é maravilhoso. Tá, Cris, mas quais são então as principais ferramentas? Eu vou até mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês. Os sensores de glicose, hoje esse é o mais comum do mercado, que é o botãozinho aqui que o paciente coloca e fica no bracinho. Vocês já devem ter visto isso, tá? Então é esse botãozinho que é um sensor de glicose. Como que o paciente vai ler isso aqui? Porque ele não vai picar o dedo quando ele usa esse monitor. Ele vai ler com o leitor. O que eu fiz com o leitor, gente? Ah, tá aqui, ó. Ele pode ler com o leitor
que é da própria marca. Não vem junto, vem separado, o paciente compra separado. Por que compra separado? Porque tem celulares, a grande maioria dos celulares tem uma função chamada NFC, que lê esses leitores, e aí o paciente não precisa do aparelho, tá? Então, esses monitores com os sensores, eles são dispositivos que medem continuamente os níveis de glicose. Aonde? No sangue? Não, no fluido intersticial. Qual que é o fluido intersticial? É o líquido que tá entre as células, tá? E essa informação, elas são transmitidas em tempo real. Então, em tempo real, o paciente e você sabe as variações sobre os níveis de açúcar no sangue, de glicemia do seu paciente, tá? Então, eu digo para o paciente, eu explico o seguinte, que os monitores de ponta de dedo com as fitas, esses aqui, ó, que o paciente põe a fitinha e mede a glicose pontual, aqui a gente tem uma foto do momento. É como se você tirasse uma foto desse momento aqui que eu tô com o monitor, é uma foto. Ele tá mostrando este momento. O sensor de glicose é como um filme. Você vê todas as cenas desse filme. Então, o que você consegue ver? O comportamento da glicose ao longo das 24 horas. Ele tem duração de 14 dias. Então, o paciente fica 14 dias monitorando e você vendo as respostas, tá? Do impacto do alimento, o médico vê se o tratamento farmacológico está sendo eficiente ou não. Isso é maravilhoso. Você sabia que o médico, ele toma a decisão da terapia farmacológica, do ajuste do tratamento através das respostas da glicemia? É isso aí, tá? E os monitores de glicose, eles medem a glicose daquele momento a partir de uma pequena amostra de sangue por capilaridade que é obtida da ponta do dedo, que não é o certo bem na punta, tá, gente? O ideal é que seja na lateral do dedo, porque a ponta tem terminação nervosa, dói. Na lateral do dedo não dói. Olha quanta coisa que vocês já podem aplicar no consultório de vocês, né? Ensinar isso para o paciente é maravilhoso, porque uma das queixas do paciente é que furar o dedo dói, mas se você explicar que aqui na lateral do dedo não dói, ele engaja mais ao tratamento, certo? Então, esses equipamentos nos permitem a tomar decisões de personalização do tratamento, tá? Isso você vai usar em quem? No paciente DM1, no DM2, no paciente com resistência à insulina, e é isso que eu quero dizer para vocês. O quanto isso é importante para o tratamento nutricional, não só do diabetes, mas para o engajamento daquele paciente que, inclusive, precisa perder peso porque está pré-diabético. Porque quando ele enxerga o impacto do alimento na glicose dele, ele sabe que quando ele come muito mais, um volume grande de comida e um alimento, vou dar um exemplo aqui, ultraprocessado, ele aumenta demais a glicemia. O que ele não sabe? Que aumentar a glicemia demais libera mais insulina do paciente com resistência à insulina e ele aumenta mais peso, tá? Isso você tem que falar para ele, que aí ele começa a entender por que a doutora pediu para eu medir o açúcar no sangue. Você vai explicar para ele. Por quê? Porque nós vamos ver o que aumenta seu peso, o que te ajuda a aumentar peso, pra gente mudar. Nossa, ele faz na hora, gente. E as bombas de infusão de insulina é uma outra tecnologia que é usada para o paciente com diabetes tipo 1. Aquela que eu postei nos stories, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, é já o pâncreas artificial, tá? É o pâncreas. É a bomba de infusão de insulina mais moderna, chamada de pâncreas artificial. Mais moderna do que essa,
tá? Essa é a anterior deles. O que acontece nesse dispositivo aqui? É um dispositivo para o paciente ter um controle mais preciso e mais segurança. O paciente, a bomba ajuda a, como eu vou dizer para vocês, a predizer se esse paciente terá ou não hipoglicemia. O pâncreas artificial, ele para de infundir insulina quando o algoritmo mostra que esse paciente pode ter glicemia ou está na iminência de ter hipoglicemia. Então, ele para a infusão, certo? E quando a glicemia é recobrada, né? Ela volta ao normal, a bomba começa a infundir novamente a insulina. Olha que coisa mais incrível, gente. E aí, existe o ajuste de tratamento pela bomba de infusão de insulina. A bomba traz gráficos muito parecidos com os gráficos do Libre, porém muito mais detalhado, tá? E principalmente em relação à contagem de carboidratos, tá? Você consegue ajustar na bomba automaticamente ali a contagem de carboidrato. Então, esses são os pâncreas artificiais, usados pelo paciente com DM1. Eu quero focar muito com vocês, não tanto na bomba, mas principalmente nos monitores de glicose. Olha eu pegando meu mouse nos monitores. Nos monitores, tá? Por quê? Porque monitor e sensor você pode usar para esse paciente com diabetes tipo 2, no início do tratamento, que vai dizer muito do tratamento nutricional para você tomar a decisão desse tratamento, né? Um paciente tipo 1, que já tem a bomba de infusão de insulina, beleza, aí a gente faz uma live depois para falar disso, porque isso dá muito assunto. Mas aqui vamos focar nos monitores, que são mais comuns na vida do paciente com diabetes e que são mais comuns a nossa prática clínica e que você pode agora aprimorar como ferramenta do tratamento nutricional, assim como o médico faz como ferramenta do tratamento farmacológico, tá? Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tranquilo aí, gente? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Então, eu vou continuar. Mas é o seguinte, gente, sabe que eu já ouvi falar, o nutricionista muito falar isso? Tipo assim, eu acho isso tudo muito complicado de usar e que isso pode gerar mais confusão do que ajudar. Não, gente, isso só gera confusão se você não sabe o que fazer com isso, né? Porque daí o paciente não entende por que ele tem que fazer e você não entende porque você está pedindo. E é isso que é fundamental, né? As ferramentas complicam quando a gente não sabe interpretá-las, quando a gente não sabe vê-las, né? Como o resultado desses gráficos, o resultado daquelas planilhas de monitoramento. Quando você olha todo aquele número naquela planilha de monitoramento, você fala assim, pá, e agora? Mas, gente, uma coisa eu vou tranquilizar vocês, tá? Isso não é porque a gente é nutricionista porque não sabe. Tem muito médico que não sabe também, tá? O médico que é extremamente expert, vamos pegar um endocrinologista. O endocrinologista que tem experiência, que é expert em diabetes, ele pega e olha aquela monitorização e fala, pá, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, 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 né? Mas nem todo médico tem essa habilidade, né? Nem todo médico. O médico que tá lá no posto, por exemplo, na UBS, às vezes ele nem tem consciência do quanto é importante o paciente monitorar. Por quê? Porque ele também não sabe interpretar. Então, tenham paz no coração que isso não acontece só com o nutricionista, acontece sim com o médico. Mas a ferramenta, nós vamos falar para nós enquanto nutricionistas, porque isso é um divisor de águas no tratamento do paciente, tá? E para nós
para esse paciente engajar mais, ter mais adesão ao tratamento e com certeza fidelizar muito mais ao consultório. Gente, não é maravilhoso? O paciente não engaja mais quando ele começa a perceber que aquilo tem resultado? É lógico que engaja. Então a ferramenta é para isso, para você trabalhar não só o controle do diabetes, mas o engajamento desse paciente ao tratamento nutricional, tá? E outra coisa que eu já escutei muito nutricionista e inclusive pacientes falar meu Deus, mas é muito caro essas fitas, o sensor de glicose é caro. É caro, tem razão, eu dou toda a razão para vocês, é caro. Mas agora vamos falar bem de pertinho, é caro, mas o que é caro para aquela pessoa? Será que ela não economiza, às vezes, meses para comprar um iPhone ou um celular de última tecnologia? Isso depende do quanto você mostra para ele a importância, para ele criar o desejo por aquilo. Entende? Então, o caro ou barato vai muito pela questão de valores. E a gente tem que levar essa consciência para o nosso paciente. Conscientizar que naquele momento essa ferramenta é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, digamos, e isso é comum na minha prática clínica, eu faço isso sempre. Chega um paciente aqui com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, tá? Eu explico para ele, vamos usar um sensor desse daqui? Ele vai falar assim, tá, mas é muito caro. Por quanto tempo eu vou usar? Porque veja, ele ainda não tem diabetes, ou ele tem diabetes tipo 2, ele não entendeu essa importância ainda. Sim, não é muito barato, ele custa tanto, eu sou bem clara para os meus pacientes, não vou falar de valores aqui. Mas você vai usar por um período muito curto, que é por 14 dias. Por quê? Nós vamos entender o comportamento do alimento em você. Para quê? Para que a gente tenha mais efetividade. Você não está aqui falando para mim que você já foi em vários nutricionistas e eles não conseguiram te ajudar? Pois é. Então, eu não quero ser mais uma nutricionista na sua vida. Eu quero ser a nutricionista da tua vida. Que você consiga continuar vindo aqui. Só que para isso, a gente tem que entender como o alimento se comporta em você. Porque veja, você precisa perder peso. Para você perder peso, né? A gente tem que saber como esse alimento impacta em você. Por que ele tá virando gordura? Por que ele tá se transformando em gordura e aumentando o teu peso? Para você não se frustrar também, chegar aqui, pesar na balança e dizer assim, eu não perdi nada. Assim a gente vai ter a real ideia do que está acontecendo. Você vai ficar mais feliz e vai usar por 14 dias. Por quê, gente? Esse paciente que está no início do tratamento, você consegue olhar na primeira semana como é o comportamento glicêmico, fazer os ajustes e aí ele está mais uma semana ainda com o sensor no braço. E aí você já consegue ver o que você conseguiu resolver ali, tá? Quando ele perceber que ele precisa de mais, porque ele viu que isso está mudando a vida dele, talvez ele pegue mais um desse. Tá? E ele vai pegar, porque mudou o valor de percepção desse paciente. Entende o que eu tô falando? Então vai muito de como você vai usar a ferramenta naquele momento. Entendeu? O argumento que você vai dizer para ele é justamente o argumento real do que você precisa saber para iniciar o tratamento. Porque qual que é a nossa intenção? Sempre entregar um tratamento mais assertivo. E isso daqui, qualquer coisa disso aqui é total nosso aliado. Totalmente o nosso aliado, né? Então, saber como usar e como argumentar é importante, tá? Outra coisa, pedir teste sem saber interpretar e saber dar respostas para o paciente é complicado. Aí você nada e morre na praia,
né? O paciente também não pode ir lá gastar o dinheiro e de repente ele chega aqui e você não sabe responder para ele as coisas, né? Então é por isso que eu enfatizo. Ontem a gente chegou, gente, ontem na nossa aula ao vivo do NAD, dividi essa aula em 2 partes. Por quê? Porque é tanta riqueza de detalhes e de conhecimento que você pode usar como ferramenta para o tratamento nutricional que não tivemos condições de fazer numa aula só. Tivemos que dividir a aula em 2 vezes, tá? E eu vou te contar, nem tinha muito slide, mas é que é tanto detalhe e eu assim, como eu gosto de ensinar meus alunos detalhadamente, porque é aquilo que eu faço no meu dia a dia, e eu passo isso para eles, eu quero que eles usem isso a favor do paciente e a favor deles também, né? Porque esse resultado é muito maravilhoso. Não existe coisa que acalenta mais o nosso coração, é saber que a transformação do paciente foi feita, né? Realizada e a sensação da missão cumprida, né? Então, é importante a gente interpretar a ferramenta, né? Saber orientar a alimentação do paciente baseado no que você está vendo no resultado, né? Só que para isso a gente precisa saber o jeito certo de usar essas ferramentas. É lógico que eu não consigo ensinar tudo em detalhes aqui, porque é uma live. A gente precisa mostrar isso, né? Eu tenho que riscar, mostrar, ensinar. Mas eu sei como você pode começar. E eu vou te dar esse passo aqui, de como você vai começar a fazer isso no teu consultório e você vai iniciar. O passo principal eu já dei, do que você vai falar para o seu paciente para ele aderir à ferramenta, né? À tecnologia. E por que ele tem que fazer, certo? Agora, se ele não falar, doutor, o sensor é muito caro, o que nós vamos usar? Vamos usar o que a gente tem, vamos usar as glicemias de ponta de dedo, gente, tá? Isso daqui é uma foto do momento, esse daqui é o filmezinho, mas a foto do momento também pode dizer muita coisa pra gente. Por quê? Porque depende do que você vai pedir para ele fazer. Como você vai pedir para ele executar essa tarefa e o que você quer ver com essa tarefa executada, para que realmente ele faça o que você está pedindo, né? E traga a planilha preenchida, porque senão, se ele não trouxer a planilha preenchida, aí vai ficar todo mundo perdido. Então, primeira coisa, entregar a planilha de monitoramento é fundamental, isso tem que fazer parte da sua consulta e eu acho que falei até numa live anterior, tá? Ensinar o paciente a fazer o teste, isso é fundamental, porque eles reclamam de dor e lógico que o sensor vai ser colocado no braço, depois ele escaneia, ele não tem que picar o dedo, mas e quando são os monitores? Ele reclama, por quê? Porque para você ter ideia, para você usar como ferramenta no tratamento nutricional, esse paciente vai ter que testar no mínimo 6 vezes ao dia. Por quê? Ele tem que fazer pré e 2 horas pós as principais refeições. Por quê? Para você entender o impacto que o alimento teve na glicemia dele, você tem que saber quanto estava a glicemia antes. Senão você fica perdido, entendeu? Então ele vai ter que testar pré e pós café da manhã, pré e pós almoço, pré e pós jantar. Pelo menos durante esse período que você precisa entender como tudo isso funciona no corpo dele, tá? Então, você vai, primeira coisa, ensinar o paciente a fazer o teste. O que você vai ensinar aqui? Vai ensinar onde que fura o dedinho, qual é o tamanho da profundidade da agulha para não doer, para ele não sentir tanto desconforto, para ele achar que isso é para ele, não vou dizer achar que é natural, eu ia falar essa palavra, mas entrar na rotina, né? Ninguém gosta de colocar alguma coisa na rotina que dói, traz desconforto, mas se a gente mostra como fazer,
E outra coisa, gente, não é mostrar só falando, é ter um aparelhinho desse no consultório, é furar o seu dedo, tá? E fazer um teste na frente dele. É furar o dedo dele e fazer o teste. Isso, sim, mostra para o paciente que você é gente como a gente, que você também tem desconforto, que você quer mostrar para ele a maneira que ele não vai sentir esse desconforto. Então, mostrar isso, tá perto do paciente, essa proximidade, chama empatia. Isso é um divisor de águas no tratamento. Depois que você ensinou, você vai entregar a planilha para ele. Por que eu tô falando da planilha? Porque o sensor de glicose não tem planilha. Você vai olhar as glicemias desse paciente via online, né? Isso tudo vai para a plataforma do aplicativo do Libre e você olha em tempo real. Então ele não tem que anotar nada, ele não tem que fazer nada. Aliás, ele tem que anotar uma coisa, que é o recordatório alimentar, mas isso é outra parte. Então você vai entregar para ele a planilha. O que você vai fazer? Você vai riscar com um marca-texto. Cadê meu marca-texto? Eu tirei daqui. Mas você vai pegar e vai riscar com um marca-texto. Tá aqui, ó. Olha aqui, gente. Como eu sou detalhista e gosto de ensinar detalhes, né? Ó, você vai pegar com marca-texto e vai mostrar pra ele, ó. Eu quero que você faça aqui, pinta o quadradinho. Eu quero que você faça a glicose aqui. Quero que você faça a glicose aqui. Quero que você faça a glicose aqui, a glicose aqui e vai pintando para ele. Visualmente isso é muito importante, porque ele sabe exatamente os horários que ele tem que fazer. Por que, doutora, que eu tenho que fazer 2 horas após comer? Outra coisa que é importante explicar. Por que não pode ser 1h30? Por que tem que ser 2 horas? Porque 1h30 o alimento ainda está em processo de absorção de glicose, né? E a gente ainda tem glicose para ser absorvida. Então, quanto tempo a gente tem a realidade da glicemia? Entre de 15 minutos a 2 horas. Então, por isso que glicose começa a ser absorvida em 15 minutos a partir da mastigação, ela começa a subir e até as 2 horas ela tem o pico máximo. E aí, para você falar isso para ele, porque é em 2 horas que eu vou conseguir saber o quanto que o alimento está impactando no seu açúcar no sangue, no seu peso. Se isso está aumentando ou não o seu peso, é em 2 horas que eu vou fazer isso. Ah, mas daí eu preciso fazer antes? Precisa. Por quê? Porque senão eu não vou saber quanto que ela estava no início e quanto ela aumentou depois de você comer. Então precisa fazer antes. Por isso que são 6 testes. Só que se você não mostrar e não explicar o motivo, tudo tem que ter motivo, ele não vai fazer e não vai aderir. Qual é o próximo passo depois que você fez isso? Aí você vai, depois de ter marcado, de ter feito tudo bonitinho, você vai pegar um recordatório alimentar e vai entregar para ele e vai pedir para ele anotar, ó. Quando o senhor, você, ou enfim, o senhor for almoçar, por exemplo, você vai picar antes do almoço o seu dedinho, vai colocar o resultado para mim. Vai anotar o que você comeu bem certinho, com o horário, com o dia e as quantidades. Por quê? Porque depois o senhor vai fazer a picadinha e vai colocar lá o resultado e eu tenho que ver o que o senhor comeu para analisar o quanto isso impactou no seu açúcar no sangue ou não. E outra coisa, que agora vocês vão talvez ficarem chocados comigo. Eu não conserto nada da alimentação do meu paciente. Por quê? Porque eu quero saber a realidade dele. Se eu consertar logo de cara, eu não vou ter uma realidade.
Entende? Então, deixa ele comer. Teve um senhorzinho que ele falou assim pra mim: eu adoro comer pizza com a minha esposa no sábado. Vai comer a pizza. Vamos testar como que é o comportamento da pizza em você, né? Então, ele ficou faceiro e ele ficou curioso. Nossa senhora, eu vou ver como é que a pizza vai ficar. Vai ficar depois que eu vou medir, depois que eu comi a pizza. Ele fica curioso e essa curiosidade é maravilhosa, porque quanto mais eles querem testar, mais eles querem aprender e mais curiosos eles ficam e eles querem vir até você para entender. Nossa, doutora, por que eu comi arroz branco subiu e eu comi arroz integral também subiu? Por quê? Por quê? Né? E a resposta, eu tenho certeza que vocês sabem. Só pra gente fechar. Por que com o arroz integral subiu também igual ao arroz branco? Individualidade. Mas basicamente por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de carboidratos do que no arroz branco. E isso impacta igualmente para algumas pessoas. Tipo, fibra igual água, não faz efeito, não diminui a velocidade. Então, isso é importantíssimo, tá, gente? Certo? Fez sentido isso pra vocês? Contem aí pra mim. Contem aí pra mim. Nutris que estão aqui. Fez sentido? Silvana, você tá aí? Que legal! Prazer te ver aqui, obrigada. Eu digo que professor sem aluno não é ninguém, né? Eu tenho que ter aluninhos aqui, já fiquei feliz. Que as Nutris estão aqui. Eu só sei que as Nutris são Nutris porque tem Nutri no @, no Instagram. Quem não é Nutri, talvez quem não... Tem Nutris que talvez não coloquem Nutri no Instagram, então eu não sei. Mas enfim. Mas tem paciente aqui também, que eu também tô vendo. Legal ter vocês aqui, gente. Eu espero que realmente tudo tenha feito sentido para vocês, tá? Obrigada pela companhia. Olha, já são 10:01. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente encerra a nossa live de hoje. Certo? Fabi, tudo bem? Kathleen tá aqui também. Então é isso, gente. Um beijo, boa tarde para vocês. Feliz Páscoa, tá? Que o Senhor Jesus esteja junto com vocês, ao lado de vocês, nas casas de vocês. É um momento de conexão com Deus, né? E de olhar para dentro, olhar pra gente e refletir, né? Principalmente nos tempos de hoje. Então, fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Terça estarei aqui para nossa live. Um beijo. Fiquem com Deus. Coloquem aqui para mim o que vocês gostariam de ter nas lives. Isso é importante. Me ajuda a trazer aquilo que vocês precisam, que vocês gostariam de aprender mais, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.